Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, que caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Natália Pérsico, eu tenho 19 anos e tenho como um grande objetivo aqui com os meus vídeos nesse canal te ajudar a ter uma vida mais produtiva. Bom, e antes desse vídeo começar, eu quero te explicar uma coisa muito importante, inclusive. Eu não vou te oferecer milhões, milhares de hacks para você conseguir acordar cedo, como por exemplo, deixar seu celular ou despertador longe da cama para você ter que levantar, ir lá, clicar e obrigatoriamente sair da cama. Muitas pessoas te oferecem esses hacks e de fato elas podem te ajudar, mas não é o que realmente funciona. Não é bem assim, agindo de forma superficialmente apenas, moldando seu ambiente. Isso ajuda, como eu falei, mas não é isso de fato que vai mudar esse hábito de dormir tarde, acordar tarde, para acordar cedo, dormir cedo. É um conjunto de coisas que você vai ter que fazer ali, vai ter que moldar a sua mente para conseguir estar desenvolvendo esse hábito. E como já diz o título do vídeo, eu vou te contar o porquê eu acordo cedo, o que me fez querer acordar cedo, como eu desenvolvi esse hábito e quais são os benefícios de ter esse hábito na minha vida. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é por que você quer acordar cedo. Por que isso é importante para você? Por que isso deveria ser uma prioridade para você? Por que é uma prioridade para você? Você não precisa querer acordar cedo porque várias pessoas já acordam cedo, porque isso é algo que as pessoas vivem. Você precisa pensar o porquê que isso é importante para a sua vida, porque você precisa fazer isso. E algo interessante de você refletir nesse momento é que acordar cedo permite com que você use o seu corpo ao seu favor. Lá nos primórdios, os seres humanos não tinham luz artificial, eles não tinham como ir dormir tão tarde assim, ficar acordado até tão tarde assim, porque eles usavam a luz como referência para o dia e a escuridão como referência para a noite, para o momento de dormir. Nosso corpo biológico foi feito para viver quando há luz e para dormir quando há escuridão. E com isso eu entendi o quê? Quando passa ali das 9 horas da noite, 7, 8 horas, quando começa a anoitecer mesmo, é natural do nosso corpo já ir desacelerando. É natural do nosso corpo entender que é momento de dormir. Quando você coloca, por exemplo, um monte de luzes artificiais, deixa toda a sua casa com luzes acesas, ou também fica no celular nesse período que deveria estar escuro, você está confundindo o seu corpo, você não está usando ele como deveria. Existe algo no seu corpo chamado ciclo circadiano, que na verdade é o ritmo do seu organismo funcionar ao longo do dia. É um ciclo que o seu organismo realiza funções, atividades. E o grande ponto-chave para ativar esse ciclo é se expor à luz do dia, se expor à luz solar. Por exemplo, quando você acorda também e fica ali na escuridão do dia, não abre as persianas, isso faz com que seu corpo entenda que ainda tá nesse ciclo ali de sono, você não ativou. A única maneira do seu cérebro entender que o dia começou é quando você olha para a luz solar, quando você passa ali 30, 40 minutos exposto à luz solar. Eu mesma, quando acordo, eu abro as persianas, faço meu café, faço minha leitura, sempre exposta à luz natural, sempre com as janelas totalmente abertas. Aí você pode me dizer, não, Natália, mas eu sou super produtiva de noite, eu faço um monte de coisas pela noite com tudo escuro. Gente, percebam, ou esse momento foi o único que restou no seu dia para fazer, realmente você tem um dia muito corrido e tal, e você se obrigou a fazer isso nesse período, e não tem muito o que fazer quando isso acontece, porque a vida das pessoas não é perfeita, né? Mas assim, muitas pessoas têm a opção de dormir cedo e acordar cedo. Muitas pessoas podem usar desse ciclo circadiano ao seu favor, desse relógio biológico ao seu favor. Mas, por passar o dia inteiro procrastinando tarefas de muita importância, vendo que aquelas tarefas muito trabalhosas, e aí elas ficam postergando, colocando, deixando para a última hora mesmo, sabe? E o único horário que restou para você fazer foi na noite. Então, basicamente, não é que você é produtivo, muito produtivo de noite.
é que realmente só sobrou esse momento para você fazer. Essa tarefa seria muito mais bem feita se você tivesse feito no período da manhã. Mas por você procrastinar aquilo, você deixou para a última hora e acha que é produtivo de noite. Mas na verdade, você precisa estar ajustando esse ponto ali. Isso de usar o nosso relógio biológico, de entender como o corpo e mente funcionam mediante a luz do dia, a noite, é muito importante para a gente conseguir otimizar o nosso corpo, as nossas obrigações do dia. Mas se tem uma chave que você precisa mudar na sua vida para conseguir começar a fazer o que precisa ser feito, como por exemplo acordar cedo e dormir cedo, é ter uma mentalidade autorresponsável, desenvolver essa percepção de que ninguém vai fazer as suas coisas, de que ninguém vai construir o seu futuro, só você pode fazer isso. Então, quando você não acorda cedo, não usa o seu corpo ao seu favor, você está dando um passo para não fazer o que precisa ser feito. Um dos grandes gatilhos que me faz acordar cedo é lembrar justamente dessa responsabilidade que eu tenho sobre a minha vida. Que se eu não levantar para fazer o que precisa ser feito, isso vai se acumular e eu vou me estressar. E eu não quero me estressar porque eu prezo muito pela minha sanidade mental. Gente, não tem coisa pior do que ter muitas coisas para fazer em um dia só. Isso é a chave para a gente se preocupar, para a gente se estressar, para a gente desenvolver ansiedade. Então, na minha vida, fazer o que precisa ser feito é muito mais descomplicado do que fazer um monte de coisas em um dia. Para mim é muito mais fácil fazer o que precisa ser feito justamente porque eu tenho essa mentalidade, eu tenho essa compreensão. A vida adulta exige muito comprometimento. A gente não pode fazer apenas o que a gente quer, o que as nossas vontades nos guiam a fazer. Eu não posso simplesmente ficar na cama dormindo. Eu tenho que levantar para fazer as coisas, porque ninguém vai fazer por mim. Entendam isso quanto antes. Deixar as nossas vontades do nosso corpo regirem a nossa vida é a coisa mais irresponsável que você pode fazer. Entenda a proporção desse problema. Gente, se você quiser alcançar qualquer coisa na sua vida, qualquer resultado, qualquer bom resultado, é você que vai ter que fazer, é você que vai ter que enfrentar, é você que vai ter que encarar. A gente vai precisar sair da nossa zona de conforto para alcançar aquilo que nós queremos. É justamente você entender que para alcançar o que você quer, você vai ter que fazer coisas que você não quer. E algo interessante disso é que o ser humano tem uma tendência de ser mais permissivo, de se permitir, porque hoje eu tive um dia péssimo, eu vou dormir até não sei quantas horas. Porque hoje eu tô levemente gripada, eu vou ficar o dia inteiro no celular fazendo nada. Gente, o ser humano, se deixar, ele vai passar o dia inteiro fazendo nada. A gente gosta do que é confortável, é fato isso. Então, por isso você precisa entender e encarar a realidade, encarar que você precisa fazer as suas coisas, encarar que de fato sair da cama não é legal. Ninguém quer sair da cama. Na verdade, a cama é um refúgio tão gostoso, todo mundo gostaria. Um banho quente, passar o dia assistindo uma série, ficar na cama dormindo, isso é muito legal. Só que eu, pelo menos, só consigo fazer isso sem me preocupar, sem gerar ansiedade, se eu fiz o que foi preciso ser feito, se eu já cumpri com as minhas obrigações. Porque senão eu fico pensando no que tinha para fazer e eu não descanso bem, eu não descanso tranquila. Mas é claro, gente, isso é um grande processo, você vai se adaptando a essa nova rotina, acordar cedo, dormir cedo, fazer o que precisa ser feito durante o dia. Como eu falei, é um processo. Acordar cedo exige que você vá dormir cedo. Mas para esses dois componentes acontecerem, você precisa se habituar a isso. E o seu hábito é totalmente diferente. Você faz coisas diferentes. Então você vai precisar meio que lutar contra esses hábitos antigos para desenvolver esses novos hábitos. E por isso, como todo processo, como toda adaptação, existirão falhas. Você muitos dias não vai conseguir acordar no horário, muitos dias não vai conseguir ir dormir no horário, mas o importante de tudo isso é você entender que falhas vão existir, que você vai falhar, mas o importante é você perceber por que eu falhei, por que hoje eu não consegui acordar no horário, por que hoje eu não consegui ir dormir cedo, o que eu fiz para não conseguir. Vamos buscar melhorar isso? Vamos identificar e melhorar esses pontos? Porque, gente, não adianta você ficar focando só nas falhas. Isso vai te fazer se sentir incapaz, vai te fazer se sentir mal, que não consegue fazer o que se propõe a fazer. E é justamente por isso que muitas pessoas acreditam não conseguirem acordar cedo e dormir cedo, porque elas focam muito nos fracassos. Por muitas vezes as pessoas já tentaram fazer isso, já tinham como importante na vida delas. Tentaram e por tantas tentativas fracassadas, elas acreditaram fielmente que não eram capazes. Eu mesma, isso aconteceu comigo.
Por muito tempo eu tentei e não conseguia, eu via aquilo como impossível sair da cama. E realmente isso é uma realidade que acontece. Mas quando eu entendi e fui provando a mim mesma que eu estava conseguindo, por exemplo, eu fracassei, mas no dia seguinte eu consegui acordar cedo. Foca nesse avanço, foca nesses pontos que estão dando certo, porque quando você foca nesses avanços, você começa a ter uma percepção sobre si mesmo. Bom, eu tô conseguindo. Não foca demais nas falhas, elas vão acontecer. Identifique melhor e tente melhorar a cada dia. Mas quando você foca nesses avanços, você cria essa percepção de que você é capaz, de que você está fazendo dar certo, de que você está alcançando seu objetivo. E prestem atenção nisso aqui, que essa é a grande chave. Com o tempo, com a frequência, esses avanços vão predominando as falhas. E cada vez mais você vai desenvolver esse hábito, esse novo hábito. Com o tempo, você vai ver que ele vai prevalecer. E quando você menos esperar, isso já vai ter se tornado um hábito na sua vida, um novo hábito. Você vai ter construído esse novo hábito de dormir cedo e acordar cedo. Mas agora, o que você precisa fazer na prática para conseguir desenvolver esse hábito, para conseguir fazer acontecer, para conseguir dar o primeiro passo? Gente, identifique os gatilhos. Por exemplo, para mim, virar pro lado, tipo, clicar no despertador, desligar lá o despertador, colocar no modo soneca para ele despertar daqui a 8, 10 minutos e virar pro lado era um gatilho para eu voltar a dormir. Então, o que que eu faço nesse momento? Eu não clico no modo soneca, eu não viro pro lado, eu abro os olhos, me forço a não fechar os olhos de volta. Abro os olhos. É claro que meu apartamento é um pouco mais claro, talvez deixar a persiana um pouquinho aberta seja algo interessante, porque aqui não tem um blackout total, então meio que eu já acordo 6:30 da manhã, eu já tô meio que despertando porque já fica um pouco claro aqui. Também tem a porta da cozinha, que ela é totalmente aberta, não tem persiana nem nada, então aqui fica um pouco claro mesmo, e isso com certeza me ajudou um pouco. Então eu abro os meus olhos e conto 1, 2, 3 e saio da cama. Eu lembro daquilo que eu falei lá no início do vídeo, gente. Autorresponsabilidade, ninguém vai fazer por mim. Eu fiz um planejamento tão bonitinho, por que que eu vou querer ferrar com tudo isso para deixar para depois me estressar? E outro ponto importante é lembrar justamente daquilo que eu falei também no início do vídeo sobre o nosso relógio biológico. Se eu acordar cedo, se eu dormir cedo, eu vou estar usando o meu corpo ao meu favor. O que é natural do ser humano ser produtivo, o período natural do ser humano ser produtivo. E outro ponto interessante que me fez parar de clicar no modo soneca foi perceber como eu me sentia quando eu clicava nesse modo soneca. Geralmente, quando eu clicava no modo soneca e ficava ali na cama por mais 10 minutinhos, eu percebia que eu acordava meio zonza, meio tonta, meio pra baixo, sabe? Eu começava a sonhar, eu ficava num estágio que não estava nem dormindo e nem acordada. E às vezes isso me fazia até acordar com dor de cabeça, me sentindo mal. Eu fui pesquisar um pouquinho e entendi sobre ciclos de sono. Pessoal, quando a gente clica nesse modo soneca, a gente entra em um novo ciclo de sono. Você dá a entender para sua mente que você está entrando em um novo período de sono, que no geral eles duram 1 hora. E, gente, você acordou ali depois de 10 minutos. Então, provavelmente, os próximos 40 minutos ali, você vai permanecer nesse estado meio zumbi, meio sem entender o que está acontecendo, meio dormindo ainda. E como eu não podia ficar esses 40 minutos zonza, sem entender o que estava acontecendo, eu precisava já começar a fazer coisas no meu dia, eu entendi, bom, isso não pode acontecer, eu tenho que acordar agora. E eu também não gostava de me sentir mal quando eu acordo. Ninguém gosta de se sentir zonzo ou de ficar com dor de cabeça, enfim. Eu gosto de acordar e já estar disposta para o dia. Então, isso é uma coisa que me deixava indisposta ao acordar. Muita gente me fala, eu acordo zonzo, eu acordo totalmente com preguiça. Gente, pode ser que isso esteja interferindo. Prestem atenção. Outros gatilhos que podem estar te impedindo de acordar cedo é que você não presta atenção no que você faz antes de dormir. Eu, pelo menos, sei que eu preciso dormir entre 7 e 8 horas para acordar disposta para viver o dia. Então, o que eu preciso fazer? Um cálculo simples. Bom, se eu quero acordar às 6:30, eu tenho que dormir entre 10:30, 11, 11:15 e não passar disso, porque se eu ficar até 1 da manhã ali e querer acordar às 6:30, gente, é claro que você vai acordar todo errado, todo cagado, todo sem saber o que fazer, todo sem energia.
Você precisa dormir entre 7 e 8 horas ali. O ser humano precisa dormir entre 7 e 8 horas para ter um dia relativamente produtivo. É fato que durante a noite o nosso corpo recarrega nossas energias, a nossa mente processa informações do dia, então isso é algo muito importante. Inclusive, pessoal, tem um livro que eu recomendo, eu fui até lá buscar, que é desse autor aqui, do Matthew Walker. Gente, ele é um autor incrível. Ele é o que mais entende com certeza sobre higiene do sono, sobre esse assunto. Então eu recomendo que se você tiver condições de comprar, de adquirir esse livro, ele simplesmente pode te ajudar demais. Então, como eu estava dizendo, é muito importante que você analise se você está dormindo a quantidade de horas corretas. Você precisa identificar quantas horas o seu corpo trabalha bem. Gente, muitas pessoas dizem que com 6 horas conseguem dormir bem, mas é fato, é comprovado que entre 7 e 8 horas é o período ideal, é o tempo ideal para a gente dormir com qualidade e acordar bem, disposto. Então vale você perceber se 6 horas realmente são o suficiente. Teste dormir um pouco mais se você tem essa possibilidade. E agora que você entendeu sobre quantidade, vamos falar sobre qualidade. 8 horas de sono precisam ser 8 horas de sono bem aproveitadas. Como você faz para aproveitar bem esse período de sono? E, gente, eu não poderia deixar de citar o celular. Pessoal, é sério, é muito sério que eu vou te dizer. Eu vou implorar para você parar de fazer isso. O seu celular precisa parar de ser usado pelo menos 1 ou 2 horas antes de dormir. Não use essa porcaria desse celular. Ele tem uma luz que faz o seu cérebro entender que ainda é dia. Essa luz prejudica muito a qualidade do seu sono, muito mesmo. E também porque ali você está vendo muitas coisas estimulantes. Você está gerando adrenalina no seu corpo, estimulando a produção de dopamina. Você está, por exemplo, também tem gente que assiste muita série antes de dormir. Se é uma série muito empolgante, um terror, sei lá, um drama, um suspense, isso te faz querer assistir o próximo episódio, e aí você vai diminuindo as horas de sono, diminuindo a qualidade do seu sono. Isso realmente é um fator que você precisa tomar muito cuidado e parar com esse hábito. Gente, quando eu entendi que dormir cedo, acordar cedo, com base em tudo que eu falei nesse vídeo, é uma prioridade na minha vida, é o que vai fazer meu dia render mais, ser mais produtivo. Gente, eu não pego esse celular depois das 9, 10 horas da noite, a não ser que eu tenha que gravar alguma coisa, porque eu trabalho com isso. Mas, de fato, gente, não usem o celular a partir desse horário, não se exponham a coisas muito estimulantes, isso reduz a qualidade do seu sono muito. Hoje eu entendo o quão importante é ter uma rotina de sono de qualidade e por isso eu evito tudo que me limita a ter essa qualidade, essa quantidade de horas. Eu prezo pelo meu sono antes do divertimento ali com o celular, por exemplo. Outro ponto também que as pessoas fazem, que depois faz você ficar frustrado, irritado o resto do dia inteiro, que não consegue fazer as coisas direito, é você decidir, por exemplo, ir para uma festa, ficar lá até as 3 da manhã, voltar todo virado. Gente, vocês entendem que isso é responsabilidade sua? É uma decisão sua? Quando você tem algo como prioridade na sua vida, você não pode fazer coisas que te tirem desse caminho, porque isso vai gerar frustração. Por exemplo, eu hoje não vou mais para festas, não frequento esses ambientes, porque não convém, não condiz com os meus princípios, mas muito por esse motivo, gente. Eu sei que eu preciso acordar cedo para plantar no dia seguinte o que eu preciso fazer, para plantar, para colher no futuro. Então eu sei que ir nesses ambientes, ir nesses lugares que eu fique até mais tarde, vão me tirar da rotina que eu adoro, de uma rotina que me ajuda muito a cumprir com os meus objetivos. Então, eu não vou fazer isso, não é uma prioridade na minha vida ir para uma festa, mas sim dormir cedo e acordar cedo. Então, não adianta você ficar reclamando que o seu dia está sendo horrível, está sendo péssimo, que você está todo errado, se você tomou a decisão de ir para esse lugar, se você tomou a decisão de fazer isso que você fez. Então, reflita sobre essa responsabilidade, porque muitas coisas estão na sua mão, na sua decisão. Mas agora, voltando aos pontos que atrapalham, né, a qualidade do nosso sono, algo que me atrapalhava, na verdade, tem mais duas coisas. Uma muito importante é a alimentação. Não comer de forma muito pesada antes de dormir, comer coisas pesadas, muita fritura, coisas com muito ácido, que nem um hambúrguer, por exemplo.
Então tome esse cuidado para comer algo mais leve ali na janta, porque quer queira ou não, o seu corpo vai dividir energia ali com essa digestão. O outro ponto que muitas pessoas falham é dormir pela tarde também. Gente, e de tarde eu durmo no máximo, do máximo 30 minutos ali. Eu tive um período de tempo que, quando eu estava no estágio, eu lembro que eu dormia 5 horas e meia de noite, porque eu ia dormir meia-noite, 1 da manhã, e tinha que acordar 6 e meia para ir para o trabalho. Mas por que que eu ia dormir meia-noite, 1 da manhã? Eu pegava o celular e aquilo era tão viciante que eu não conseguia largar. E eu ficava ali assistindo essas coisas e, enfim, além de dormir menos, como eu falei, prejudicou a qualidade do meu sono. E para suprir essa falta de sono, esse cansaço, eu chegava em casa morta. Eu literalmente ia para a cama e dormia 2 horas, 3 horas ali da tarde, perdia o meu dia. Então, muitas pessoas, quando me dizem, eu durmo muito de tarde, eu não consigo dormir menos do que, sei lá, 30 minutos, como é o ideal, é porque você também tem que analisar as suas ações ali ao longo do dia. O que que você está priorizando, você entende? Então, arruma essas questões na sua rotina para conseguir dormir bem durante a noite, para conseguir dormir com qualidade, dormir a quantidade de horas certas, para durante o dia você não sentir esse extremo sono. Hoje em dia eu posso fazer um monte de coisa ao longo do dia que eu não vou sentir sono, porque eu dormi bem e a quantidade correta de horas de noite. Hoje, o que que eu faço depois do almoço, porque quer queira ou não dá uma moleza depois de comer? Eu pego um rolinho ortopédico, coloco aqui na cervical, porque eu trabalho muito com a internet, com o computador, então me dói bastante aqui. E isso acaba me deixando mais desconfortável ali na cama. Então eu coloco o despertador de 15 a 20 minutos e eu fico ali na cama com isso aí. Quando desperta, eu quero sair porque não é tão confortável ficar com esse negócio ali. Mas depois que eu tiro, dá um alívio com certeza na cervical. Então essa foi a forma que eu achei para sair da cama e não pegar no sono. Porque também, gente, se você tá ali na sua cama, no inverno, por exemplo, se encheu de coberta, virou pro lado, claro que você vai dormir e passar, sei lá, 1, 2 horas ali na cama e depois não vai sentir sono durante a noite. Então dificulte essa continuidade ali na sua cama. Então, se você sabe que precisa descansar, mas que não pode dormir por muito tempo, tenta descansar numa cadeira, inclina ela assim para trás e descansa ali, fecha os olhos. O importante é você descansar a mente. O corpo em si, por estar parado, já vai estar descansando. Você não precisa pegar no sono, você só precisa ali dar uma desacelerada, uma relaxada. Esse é o intuito do descanso da tarde. E agora, alguns pontos que eu gostaria de ressaltar também, que vira e mexe acontece, é da pessoa ir dormir com mágoas, e dormir chateado, e dormir com rancor, e dormir triste, e dormir preocupado. Gente, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sou cristã, então eu vou dar um conselho do que eu faço quando eu tô com alguma preocupação, quando eu tô triste, quando eu preciso dormir e minha cabeça não para. Um ponto importante que isso mudou a minha vida é não trazer as preocupações para a cama. Andar em princípios, perdoar, não ter inveja, não desenvolver mágoas com as pessoas, não ter esse rancor, é algo que fortalece muito o nosso emocional para quando a gente chega na cama, literalmente, se tem alguma preocupação do dia, coloca nas mãos de Deus, coloca essas preocupações nas mãos de Deus, traz sobre si o espírito dele que é leve, que é tranquilo, que é de paz, de amor, de equilíbrio, e você vai conseguir dormir muito melhor. Pede para ele proteger você durante essa noite de sono, te dar ali espírito de tranquilidade para ter uma boa noite de sono. Eu sempre faço uma oração basicamente nisso. E como eu falei, andar em princípios é muito importante porque quando você perdoa o outro, você não carrega sobre si mágoas, tristezas, rancores. Você consegue ter essa leveza no seu coração, você não carrega peso no seu coração. Isso é muito importante também. E agora, outro ponto importante que eu preciso comentar é que acordar cedo não vai definir que o seu dia vai ser produtivo. Na verdade, acordar cedo ajuda a tornar o seu dia produtivo, a começar de uma forma melhor e a usar ali seu corpo biológico ao seu favor. O que define que o seu dia vai ser produtivo são as ações que você tem após acordar. Por exemplo, você pode muito bem acordar às 6 e meia, pegar o seu celular e passar ali 2 horas no celular. Do que adiantou você acordar cedo, entende? Então, o que você precisa fazer e que me ajudou também a acordar cedo e ser de fato produtiva foi fazer um planejamento, organizar ali as minhas obrigações do dia para entender, bom, eu acordo, vou lá no banheiro, faço as minhas necessidades, limpo meu rosto, faço meu skincare,
faço meu café, vou ler um pouquinho, depois eu começo com tais trabalhos, depois eu começo com tais coisas. Então você precisa ter isso definido, o que que você vai fazer quando você acorda, porque não adianta você acordar e não saber para onde jogar suas flechas, para onde jogar sua energia. Então é fato que quando você tem isso definido, é mais fácil guiar as suas ações. Então faça um planejamento, adeque a sua vida a um bom planejamento e perceba o que tá te distraindo, o que tá te tirando do foco, o que tá deixando o seu dia improdutivo. Perceba essas distrações e busque ao máximo evitá-las. Quando eu acordo, eu não pego o celular de jeito nenhum para ver notificação nem nada. Eu faço o que eu preciso fazer na minha manhã, logo de início, porque eu sei que é isso que vai me dar a percepção de que o meu dia começou bem, começou da forma certa. Eu não gosto de encher o meu cérebro de estímulos logo pela manhã. Isso é terrível. Por que que isso pode ser tão ruim? Porque a gente já acorda meio que sem saber o que fazer, meio tonto, meio zonzo, meio que precisando acordar, sabe? Dar aquele passo para acordar. Então imagina se você coloca um monte de informação na sua cabeça. Imagina se você começa a assistir alguma coisa e vem uma coisa ruim. Imagina, você carrega isso aí pro resto do dia e vai ficar triste. Gente, pelo amor de Deus, comece o dia. Eu gosto, por exemplo, muito de começar o dia orando, colocando um louvor, ouvindo aquela música e mentalizando coisas positivas pro meu dia, pedindo para Deus me dar sabedoria, pedindo para Deus guiar meus passos. Então perceba como seus dias vêm começando. Outro ponto importante para quem se vê numa rotina corrida, que as tarefas nunca acabam, gente, você precisa impor limites. Quando chega, por exemplo, 9h30, 10 horas, você precisa jantar, você precisa desacelerar, você precisa impor esses limites, porque senão as tarefas serão intermináveis. Eu, por exemplo, como criadora de conteúdo, sempre surge ideia, sempre surge coisa para fazer, sempre tem demanda. Então, se eu não impor um limite, eu nunca vou parar. Então, literalmente, entenda que essa rotina de sono é algo importante para você e que você tem um limite, você tem que parar em tal momento, porque senão o dia seguinte não vai ser produtivo e você não vai conseguir cumprir com as obrigações, com as demandas do próximo dia. E geralmente é tendo essa qualidade, essa quantidade de sono que você vai conseguir de fato ter a energia suficiente para fazer o que precisa ser feito ao longo do seu dia, e quando chega ali no final do dia você já vai estar muito cansado, você já vai estar desacelerando para poder recarregar essas energias para o próximo dia também ser produtivo. Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo, pessoal. Eu quero que vocês compreendam que foi uma renovação da minha mentalidade que me fez conseguir sair da cama. Foram esses gatilhos mentais, essa importância, esse porquê na minha mente internalizado que me fez realmente conseguir dar passos para o meu sucesso em acordar cedo e ir dormir cedo. Outra coisa legal que eu lembrei agora e acho válido comentar para vocês foi uma correlação que eu fiz. Bom, se pessoas de sucesso acordam cedo e têm sucesso, por que que eu vou escolher outro caminho? Pessoal, é fato, quando a gente vê uma pessoa que tem sucesso em alguma área que a gente também quer ter sucesso, é só copiar o que ela fez, é só copiar ali os hábitos que ela teve, o que que ela teve que desenvolver. Bom, ela acordava cedo, ela dormia cedo, ela lia, ela tinha disciplina, o que que ela fazia, sabe? Então, meio que eu identifiquei isso e eu vi como importância na minha vida, caso eu queira ter bons resultados também. Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham tido alguns insights positivos, que vocês tenham conseguido entender alguns pontos ali sobre a importância de acordar cedo, a importância de dormir cedo, que vocês consigam, a partir de agora, aplicar algumas estratégias ali no seu dia a dia, mudar ali a forma como vocês levam acordar cedo e dormir cedo como algo bom e não algo ruim, algo impossível, porque realmente é possível, vocês vão conseguir se vocês mudarem ali essas chaves na sua mente. E se esse vídeo foi realmente útil na sua vida, se você gostou dele, não se esqueça de curti-lo, porque é assim que o YouTube entende que meu conteúdo é bom, que é relevante, e ele de fato entrega para outras pessoas que estão precisando se beneficiar desse conteúdo. Então curte o vídeo, compartilha também com algumas pessoas que você quer ver melhorando, que você quer ver acordando cedo, dormindo cedo, tendo um dia mais produtivo. Também se inscreve no canal e ativa as notificações para receber todos os próximos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo.